Hoje você vai aprender a história completa da Bíblia. Você vai compreender todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando você terminar de assistir a este vídeo, não será mais o mesmo. Você vai amar ainda mais a Palavra de Deus. Claro, isso só vai acontecer se você abrir seu coração para a Palavra de Deus. Se você tem dificuldade em entender a Bíblia, neste vídeo você vai conseguir compreendê-la. E depois de assistir a tudo que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado com as Escrituras. Tudo o que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio. Antes do início, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir, existe desde a eternidade. Ele não teve origem, é a origem de tudo. Ele não foi criado, é o Criador de todas as coisas. Ele não passou a existir, é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, vivendo em delícias no jardim de Deus como mordomos da criação divina. No entanto, caíram em pecado, e toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. A partir de Sete, surgiu uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus, então, resolveu eliminar da face da terra o homem que havia criado, mas havia um justo, Noé. Por isso, Deus derramou juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início às diversas nações. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã, o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Este deixou sua terra e sua parentela, tornando-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abraão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma numerosa nação. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Agar para coabitar com Abrão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de uma numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e ordenou que saísse de sua cabana e contasse as estrelas do céu. Então, lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua mulher Sara 90, quando nasceu Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada e nasceram 2 filhos gêmeos. São eles, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, e Jacó, que em sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá habitaram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma espantosa. Depois de 400 anos no Egito, saíram de lá sob liderança de Moisés com 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. A peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em 3 meses, levou 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a terra prometida, 10 voltaram com um relatório pessimista e insuflaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se como gafanhotos e duvidaram do poder de Deus. Então, Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na terra prometida.
O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia que espiaram a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus, a despeito dos gigantes. Após os 40 anos de peregrinação, houve 7 anos de conquista da terra sob liderança de Josué, mas ainda restava muita terra para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e com uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, iniciou-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia, por causa da dureza de seus corações. Israel foi oprimido por muitos inimigos, e, nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura. Após o longo período dos juízes, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, ao olhar para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre eles. Samuel, o último juiz, unge então Saul como rei de Israel. Saul governou por 40 anos. Começou bem, mas terminou mal. Iniciou seu governo com humildade, mas depois se rendeu à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e apostasia. Depois dele, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o mais destacado rei de Israel. Ele acumulou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos e andou com Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando gravemente contra Deus, sua família e seu povo. Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, Salomão, seu filho, reinou em seu lugar por 40 anos. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe concedeu tanto sabedoria quanto riquezas. Ele se tornou um homem notável em seu tempo, edificou o templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Contudo, por causa de suas muitas mulheres, teve seu coração corrompido. Apenas na velhice Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seus pecados. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério, e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhes reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa escolha insensata. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, porque seu filho Roboão se recusou a ouvir o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. A pompa, o fausto e o luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores, que eram estrangulados por impostos extorsivos. Aproveitando a transição de governo, o povo reivindicou mudanças. Quando não conseguiram sucesso, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos e teve 19 reis, oriundos de 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso, todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Esse rei usou a religião para interesses políticos, temendo que seus súditos fossem a Jerusalém adorar no templo e fossem atraídos pelos reis de Judá. Jeroboão construiu templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Berseba, colocando bezerros de ouro neles e induzindo o povo a adorá-los como se fossem o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho, sendo ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou profetas nesse tempo para denunciar o pecado dos reis, da nação e dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou profetas como Amós, Oséias e Miqueias, que corajosamente confrontaram os desvios da nação, denunciando a corrupção política, a injustiça social e a opressão econômica. Eles convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, sua mulher Jezabel disseminou a crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e acabar com a credibilidade do ídolo abominável. Posteriormente, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a Assíria como vara de sua ira contra a nação. A Assíria era um império expansionista, guerreiro e sanguinário, conhecido por praticar barbáries contra os povos dominados. Eles mutilavam corpos e empilhavam cabeças nas portas das cidades conquistadas, expondo o povo à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel uma mistura de outros povos, formando uma grande miscigenação.
Ele sabia que essa mistura racial enfraqueceria o potencial de resistência do povo. Assim, com essa mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido, chamado samaritano, que veio a se tornar um inimigo mortal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. Para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, o Reino do Sul foi governado por uma única dinastia. Salomé jurou que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém porque queria choro em seu funeral. Esse foi o homem que ficou alarmado quando soube pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser o rei de Israel. Depois que Herodes, o Grande, morreu por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinava sobre a Judéia, Samaria e Edom. Este foi um péssimo rei, e os judeus, ao final, pediram aos romanos que o tirassem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Assim foi que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia, e nesse momento Pôncio Pilatos era o governador. Essa catastrófica situação estatal e política, em que o povo eleito de Deus se encontrava sob o poderio odioso dos herodianos e à mercê da escravidão e domínio dos romanos, fez com que se manifestasse, como nunca antes, uma esperança política pelo Messias. Um grito de libertação e redenção da servidão ímpia. Foi então, nessa época, que Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém da Judéia. O Verbo eterno se fez carne e tabernaculou entre os homens. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helênica quanto a romana se uniram à contribuição dos judeus na vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do impiedoso rei. Voltaram do Egito e fixaram-se em Nazaré, cidade onde haviam morado anteriormente. Ali, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos de idade, deu início ao seu ministério, tendo sido batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores, aos quais veio salvar. Ali, no Jordão, enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Nesse mesmo instante, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, revestindo-o com poder para dar início ao seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo em que foi tentado pelo diabo. Por 3 vezes, o diabo investiu contra Jesus para derrubá-lo, mas o Filho venceu no deserto, usando sempre a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro homem no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para Galiléia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens, aos quais deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo para treiná-los como discípulos. Percorreu a Galiléia, Pereia, Samaria e a Judéia. Pregou nas cidades, vilas e campos, nas sinagogas e no templo. Pregou ao ar livre, na praia e também nos lares, às multidões e a pequenos grupos. Jesus andou por toda parte fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, fez andar os coxos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Ele foi a suprema revelação de Deus aos homens. Recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco, e é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida: morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para demovê-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela como um rei caminha para a coroa.
O Filho de Deus, Jesus na cruz esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de subir aos céus, porém, instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala sobre a capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e também sobre estratégia de ação a ser seguida. Ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois do Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém com um crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos, levando a palavra por onde iam. Assim foi que Filipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade e pregando ali o evangelho com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Filipe, o diácono pregador, que falava e agia, pregando aos ouvidos e aos olhos. Pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel com a conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, a Corinto e as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Na cidade cosmopolita de mais de 300.000 habitantes, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Pártenon de Atenas. Nos anos em que Paulo passou na Ásia Menor, toda a província foi alcançada, com igrejas sendo plantadas em cidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Em virtude da fome que assolou o mundo no tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar aos pobres da Judéia. Ao embarcar rumo a Jerusalém, comunicou aos presbíteros de Éfeso que, de cidade em cidade, o que o aguardava eram cadeias e tribulações. Não obstante, não levava em conta sua própria vida para cumprir seu ministério de anunciar o evangelho da graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, escreveu sua mais robusta epístola, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do império e repartir com a igreja a palavra, sendo por ela enviado até a Espanha. Mesmo levando significativa ajuda financeira aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e, dali, transferido para Cesareia, onde foi acusado durante 2 anos pelos judeus sob a égide dos governadores Félix e Festo, por conta da tendência de Festo de entregá-lo nas mãos do Sinédrio, que planejava sua morte. Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do império, enfrentou um terrível naufrágio, o navio se despedaçou por inteiro. Porém, todos os passageiros e tripulantes foram salvos miraculosamente, conforme a promessa de Deus a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da cobra e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Ali, Paulo permaneceu preso durante 2 anos em uma casa alugada. Daí, evangelizou a guarda pretoriana, estimulou os crentes a trabalhar e escreveu cartas para os Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas, a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política. Paulo retornou à prisão, sendo encerrado numa masmorra, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido de ator, subiu para o alto da Torre de Mecenas, de onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio,
Quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começou, então, uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha era a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi degolado, deixando para gerações posteriores um bendito legado. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos. Temos 4 livros biográficos, os 4 evangelhos, sendo 3 sinópticos, ou seja, vistos sob uma mesma perspectiva: Mateus, Marcos e Lucas. A ênfase de Mateus é apresentar Jesus como Rei dos Judeus. Escrito para os judeus, tem o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que se concentra mais nas obras de Jesus do que em seus ensinos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como Filho do Homem. Escrito para os gregos por um médico gentil, historiador e viajante, tem como propósito apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus e do seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, já no final do primeiro século, para refutar o gnosticismo, uma perniciosa heresia que negava a divindade de Cristo, com uma abordagem diferente dos demais, prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres operados por Jesus e 7 declarações de Eu sou, provando assim que ele é Deus. Temos também os fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até sua expansão à cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Temos também as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Temos, ainda, uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados por causa da perseguição a retroceder na fé, que é a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Temos ainda as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão, e te proporcionar o que você precisa. Entre no teu quarto, feche a porta e fale com Deus. Ele vai te ouvir. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com um amigo. Que Deus te abençoe.